falar hoje um pouco com vocês sobre desmame. Estou vivendo num dilema nesse momento da minha vida e eu quero dividir um pouco com vocês e também contar algumas coisas que eu andei conversando com a médica do meu bebê e com a doutora Aline Telles sobre amamentação e trazer um pouco esse assunto para cá, para o caso de você também estar vivendo algo parecido comigo e não saber por onde começar, se deixar para lá. Talvez esse vídeo possa te ajudar um pouco nesse momento. Gabrielzinho fez 1 ano, passou de 1 ano já, e eu ando vivendo muito essa fase de estar na hora de começar a pensar no desmame. Ao mesmo tempo, amamentar é uma coisa que eu amo muito fazer. Eu acredito assim, no começo é bem difícil. E para todas as amigas que eu tenho, que eu já tive a oportunidade de falar, eu sempre falei, insista, por mais dificuldades que você tenha no começo, quando passa essa fase difícil, fica muito gratificante. Só que em contrapartida, depois chega esse momento que eu tenho que parar e, por sua vez, eu tenho muita dificuldade para que isso aconteça. Foi assim com o Felipe, mas o Felipe meio que eu não tive escolha. Eu e meu marido tínhamos uma viagem programada que iria acontecer e o Felipe não poderia estar presente. Nós ficaríamos 1 semana fora e o Felipe ficaria com os nossos pais. A gente achou que o Felipe ia sofrer, que o Felipe ia sentir, que o Felipe ia ficar mal. De verdade, quem ficou mal foi só eu. Pro Felipe foi muito tranquilo, a gente substituiu o leite materno pelo leite de fórmula. E aí a gente tirou meu peito, introduziu a mamadeira para ele, foi muito natural. Mas agora, né, segunda gestação, tem gente que acha que a segunda a gente leva mais no vai da valsa e eu tô vendo completamente o contrário. Eu tô tendo muito mais questionamentos, muito mais dúvidas, muito mais essa coisa de eu tô aproveitando, eu tô vivendo, porque eu não vou ter mais outra oportunidade. Eu tô tendo muito mais isso agora. Com o Felipe eu não tive isso, porque eu sabia que eu queria ter outro filho. E agora, pra mim, assim, tudo que vai acontecendo, eu falo, é a última vez que eu vou viver. Eu preciso sugar aquilo, torcer aquilo até a última gota em todos os momentos. E tá sendo assim também na amamentação. E agora? Começo, não começo, deixo quieto, vivo isso até os 2 anos. Caso você também esteja nesse dilema, é assim. O dilema é seu. Primeira coisa, assim, tirando da Milena mãe, colocando um pouco aqui a Milena psicóloga para falar, essa questão é sua realmente? Para ter sucesso, tem que partir da mãe. Essa é a primeira coisa importante a se levar em consideração. Você precisa estar certa e segura da sua decisão. Eu, Milena, costumo pensar um pouco assim. O leite é essencial para o bebê nos 6 primeiros meses. Depois disso, ele é um complemento alimentar importante. Mas além disso, o meu bebê não mama só para complementar a alimentação dele. Ele mama também porque ele quer ficar junto, porque ele quer aconchego, porque ele quer carinho, porque ele quer demonstração de afeto. Seria assim, 2 anos que o bebê precisa do leite materno. Esteja certa você do que você quer e do que você acredita para o seu bebê. Dando bom para nós 3, eu, o bebê e a minha consciência, a gente determina a hora. Uma vez que eu tomei a decisão, então eu, Milena, estou... Eu não sei se eu tô, se eu pensar muito eu até choro, mas assim, vamos dizer assim, eu estou certa de que eu decidi parar de amamentar. O que eu posso fazer para que isso seja suave, respeitoso para o meu filho? E aqui eu vou abrir com vocês, assim, o que eu escutei dessa clínica de amamentação, que é inclusive a nutricionista do meu bebê, que me acompanha praticamente desde que ele era bem bebezinho, e que essas dicas funcionem para mim e para você. Amém. Muito comumente, assim, as pessoas passam coisas no seio para mostrar pro bebê que aquilo tá machucado e que não pode mais amamentar o seu filho. Eu vi que tem gente que usa borra de café, tem gente que passa tinta, tipo esmalte vermelho no peito
para mostrar pro bebê e falar: olha, a mamãe tá machucada, não vou mais poder te dar mamar. Gente, eu vou falar agora da parte psicológica. Como psicóloga, eu vou falar pra você o perigo disso. Você mostrar pro bebê um machucado e falar: olha, agora a mamãe não pode mais dar mamar pra você, olha o que aconteceu no meu peito, tá todo machucado. Você pode, inclusive, causar um trauma no seu filho, porque o bebê, pra ele, é como se ele absorvesse que o grande culpado daquilo é ele. Se o seu peito sempre foi usado por ele para amamentação e agora tá todo machucado, ele pode ser um grande responsável por isso. O bebê adere a essa culpa e a gente pode traumatizar o nosso bebê sem perceber. Olha a gravidade dessa coisa. Alguns relatos, as mães falaram que funciona, mas e pro bebê? E na cabecinha do bebê, o que a gente pode estar causando? Cuidado para que a gente não resolva uma parte e crie um outro problema. A minha dúvida, e eu acho que a dúvida de muitas de vocês e que eu questionei foi: paro assim? Hoje é o último dia, pronto e acabou? Elas me explicaram que seria legal que o bebê começasse a entender esse processo. Uma forma muito bacana de começar a entender esse processo é você interromper o noturno. Você tira o da madrugada, mas você continua ainda assim dando mamás para ele de tempos em tempos durante o dia, ou então logo que acorda e antes de dormir, para que ele veja que ele ainda tem você ali, mas não tem mais de noite. E aos poucos a gente vai reduzindo isso até finalizar. Se a gente parar para pensar no processo todo de desmamar, a gente pode associar isso à educação, à disciplina. Eu estou ensinando o meu filho um novo comportamento. Ele vai precisar parar de mamar no peito. Como a gente educa a criança em todos os outros aspectos, com amor, com carinho, com empatia, com respeito. Então, se a gente usar o empatia, a gente não gostaria de se sentir culpado por algo que sempre nos causou muito prazer, uma sensação muito de afeto, um momento muito nosso. E aí, de repente, a pessoa chega pra você e fala: chega, vamos acabar com isso porque você me machucou. Vamos pensar isso numa relação namorado e namorada, marido e mulher. Se fosse o nosso marido que chegasse e falasse assim: olha, a partir de hoje a gente não vai mais ficar juntos porque você me machucou. Se a gente parar para pensar no lado do bebê, se colocar no lugar dele, é mais ou menos essa leitura que ele faria. Eu vou te contar um pouco de como eu fui convidada para iniciar esse processo de desmame e você vê se isso se encaixa com o que você acredita de um processo de desmame respeitoso e pode começar a iniciar aí também na sua casa. A primeira coisa que eu fui convidada a fazer foi uma análise de como funciona a alimentação do Gabriel aqui em casa. Quantas vezes mais ou menos ele mama por dia e por noite e em que momentos esse mamar entra. O Gabriel já come de tudo. O Gabriel já tá comendo comida já em pedaços mesmo. Não tem mais por que a mamada ser uma alimentação principal. Eu acredito que nem possa nessa fase da vida. Aqui eu fiz mais ou menos essa análise e o que eu consegui perceber? Que muitas vezes o mamar pro Gabriel é isso mesmo, é uma questão de aconchego, de carinho, de afeto e sobremesa, eu brinco, porque às vezes ele acabou de almoçar, aí ele vem querer colinho e querer mamar. E eu sinto que ele tanto não tem mais essa necessidade de mamar, que quando eu não estou em casa e ele fica ou com a minha mãe ou com a minha sogra, isso não faz falta pra ele. Quando ele me vê, é a primeira coisa que ele quer. Analisando essa relação, ele não está mais buscando a alimentação, ele está buscando o carinho, o aconchego. Eu estou dividindo com vocês o meu dilema e vou relatar para vocês agora no meu dia a dia como que isso está funcionando. Eu ainda não comecei, mas qual é a ideia? Que eu comece a carregá-lo sem necessariamente colocá-lo no peito. Que eu comece a dar esse aconchego para ele de colo, de ninar, de abraçar, de beijar. Desde que você não tenha pressa para finalizar esse processo de amamentação, é só você não se cobrar tanto. Porque, visto a minha experiência com o meu primeiro filho, isso é uma coisa muito mais nossa
do que do bebê propriamente dito. Agora, um mamar que eu percebo que é muito importante pro Gabriel é aquele que ele usa pra dormir. Ele adora usar o peito pra, desmaiei, sabe? Então esse, eu não vou comprar a briga tão cedo. Eu te falei que o desmame a gente pode associar mais ou menos à introdução de um novo repertório comportamental. Se a gente pensar assim, a gente pode associar o desmame a um processo de limites. Uma vez que eu determinei que eu vou tirar, seja qual for a mamada, é da noite, é do dia, você não pode voltar atrás. Porque senão vira aquela história que eu sempre coloco aqui no canal de quando a gente quer falar não para um determinado comportamento do nosso filho. A gente fala não e cede. E aí ele entende que a gente sempre vai ceder. Eu vou voltar com esse assunto, falar mais sobre o meu processo aqui. Desde já vou adiantar que eu acho muito sortudas as mães que falam: mas quando tava, sei lá, com 1 ano, 9 meses, não quis mais. Porque elas não têm essa dificuldade nesse processo, que eu acho que é mais emocional da mãe, falando por mim, do que do próprio bebê. Tudo isso dificulta ainda mais o processo. Uma vez que eu não me sinto pronta, eu não vou conseguir deixar o meu bebê pronto. Então a primeira coisa é a gente ouvir a nossa consciência, o nosso coração. Eu achei muito legal essas dicas que eu recebi. Se você conhece alguém que tem dificuldade, tanto com a amamentação, quanto qualquer outra coisa que envolva esse mundo materno no sentido de humanização, eu vou deixar o contato da clínica da doutora Aline, procurem ela, eu tenho certeza que ela pode ajudar você, ela pode ajudar o seu bebê nesse momento tão complicado que é o último rompimento com aquele ser que teoricamente era tão dependente de nós e agora tem uma vida própria. O vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos! Tchau!